Galera, vamos abrir na página 64 a aula de hoje, que começa falando sobre proporcionalidade, que nada mais é do que uma igualdade, né? Quando nós falamos de proporcionalidade, nós falamos de proporção, né? De igualdade. E aí nós vamos ter alguns exemplos aí. Acompanhem comigo. No bolo para 8 pessoas vão 3 ovos, mas vou fazer um bolo para 16 pessoas. Nesse caso, quantos ovos serão necessários para fazer o bolo? Então, a dona Dalva, gente, ela é uma confeiteira de experiência, né? E ela precisa saber quantos ovos ela vai fazer para 16 pessoas, ela vai utilizar para fazer um bolo para 16 pessoas, sendo que um bolo para 8 pessoas ela usa 3 ovos, né? O que acontece? Para a quantidade de 16 pessoas, ela tem que usar a quantidade de ovo proporcional que ela usa para 8 pessoas. 16 pessoas é a mesma coisa que 8 mais 8. Então, ela vai ter que fazer o quê? Utilizar o dobro de ovos, que é o valor proporcional ao aumento de pessoas. Então, quantos ovos a dona Dalva vai utilizar? Se ela usa 3 ovos para 8 pessoas, para o bolo para 8 pessoas, ela vai usar 6 ovos para 16 pessoas, para o bolo com 16 pessoas comendo. Por quê? Porque é um valor proporcional, tá bom? É só fazer o cálculo proporcional à quantidade de pessoas, tá bom? Então, repetindo mais uma vez. Se para um bolo para 8 pessoas ela usa 3 ovos, para o dobro de pessoas, que são 16, ela vai utilizar 6 ovos, que é o valor proporcional. Tudo bem? Exercício 2. Imagine um trem de alta velocidade trafegando sem parar, o tempo todo, a 180 km por hora, tá? Então, a cada hora, o trem trafega 180 km. Então, nós temos um quadrinho aqui, em 1 hora, 180 km. Em 2 horas, ele vai fazer 360 km, porque no caso seria 180 vezes 2, porque é a quantidade de horas. E 3 e 4 é o que o quadrinho está disponibilizando para vocês preencherem. Que conta que vocês vão fazer? A conta proporcional, certo? Que seria 180 km por hora, já que aqui está pedindo 3 horas, vocês vão fazer 3 vezes 180, certo? Que vai dar 540 horas, tá? E aqui, 4 horas, se ele faz 1 hora 180 km, em 4 horas ele vai fazer 720 km, que é o valor de 180 multiplicado por 4. É o valor proporcional ao aumento de horas, tá bom? Na letra B, nós temos aqui, ó. Aqui tá o gabarito para vocês, tá? Desse quadrinho superior, que eu já fui respondendo para vocês. E na letra B tá escrito assim: no caso desse trem, se o tempo de percurso triplica de 1 hora para 3, o número de quilômetros percorridos também triplica? Sim, né, gente? Por quê? Porque é proporcional. Então, vocês vão colocar que sim. Vou abrir aqui para vocês. Sim, tá bom? Lá na A, eu acabei pulando, né? Tava perguntando se a quantidade de ovo era proporcional. Sim, né, gente? Porque aumentou a quantidade. E aí, quando aumenta a pessoa, a gente também aumenta a quantidade do ovo, que é o ingrediente utilizado para fazer o bolo, certo? Na página 65, tá escrito assim: fui com minha mãe fazer compras no sacolão. E aí na barraca de frutas havia um anúncio a seguir, né? Então tem lá fotos de mamão papaya, né? E aí tá lá a plaquinha: aproveite, pague só R$10 por 3 papaias. Então, uma bandejinha dessa aqui custa R$10 e a pessoa leva 3 papaias, certo? E aí tem a pergunta aqui: então, mamãe me perguntou qual é o preço de cada papaya? E eu respondi que a divisão
de 10 por 3 deixa resto e por isso não sabia dizer o preço exato de cada papaya. Mas percebi que mesmo sem saber o preço de uma papaya, poderia saber o preço de 6 ou 9 ou 12 papaias. Por quê? Porque ele vai colocando o dobro da quantidade de papaya em cada embalagenzinha dessa, né, em cada potinho desse, e vai fazendo o cálculo mentalmente, porque é proporcional à quantidade que já está disposto aqui, certo? Foi isso que ele pensou. É uma situação de proporcionalidade. Se você também percebeu como descobrir esses preços, preencha a tabela, tá? Então, nós temos aqui número de papaias e preço. Número de papaias, 3, R$10, que é o equivalente a uma figura dessa daqui, certo? E se eu tiver 6 papaias, então eu vou ter uma cumbuquinhas dessa aqui com 3, mais outra com 3. Vou ter a quantidade de 6 papaias. Cada cumbuquinha dessa aqui custa R$10. Então, eu vou pagar em 2 cumbuquinhas dessa, 2 vezes R$10, que vai dar R$20, certo? E assim consecutivamente, né? O que acontece? Se eu colocar 3 cumbuquinhas de papaya e perguntar o preço, ou perguntar a quantidade, é só questão de proporção, né, de quantidade. Então, eu vou ter aqui 3 cumbuquinhas, a pessoa vai levar 9 papaias e ela vai pagar R$30, tá bom? E se for 12, R$40, e se for 15, R$50. Vai abrir aqui para vocês, é só vocês irem fazendo a conta. 5. Se 3 camisetas são vendidas por R$55, qual será o preço de uma dúzia dessas camisetas, né? O que representa uma dúzia? 12, certo? E aí, o que vocês têm que fazer nesse caso? Vou ler de novo. Se 3 camisetas são vendidas por R$55, qual será o preço de uma dúzia dessas camisetas? R$220, né, gente? Vocês vão fazer o preço proporcional à quantidade. A cada 3, 55, tá bom? Então, vocês vão fazer a cada 12, tá bom? Que representa dúzia. Embaixo, a receita de massa de torta que Rogério costuma fazer em sua padaria pede 200 gramas de farinha e 50 gramas de manteiga. Se Roger fez 3 dessas tortas, quanta farinha e quanta manteiga deverá utilizar? Gente, ele fez 3 tortas, então eu vou fazer 200 vezes 3, certo? De farinha, e depois eu vou fazer 50 vezes 3 de manteiga, certo? Por quê? É a quantidade que ele estava utilizando anterior. E aí eu vou obter o resultado, 600 gramas de farinha e 150 gramas de manteiga, que é o resultado da multiplicação proporcional. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó, abriu aqui para vocês, tá? 7. Nós temos o desenho aí das ameixas, tá? E tá lá. Você já notou que a divisão de 6 ameixas entre 2 pessoas tem o mesmo resultado que a divisão de 12 ameixas entre 4 pessoas? Então, aqui eu tenho um quadradinho com 6 ameixas e aqui eu tenho um quadradinho com 12 ameixas, certo? Em casos como esse, também há proporcionalidade. Então, responda. E aí tem aqui a A e a B. 210 dividido por 30 dá exatamente 7. Se você multiplicar dividendo e divisor por 4, vai obter a divisão 840 dividido por 120, perdão. Qual é o resultado dessa divisão? Então, ele quer saber qual que é o resultado dessa divisão, gente. Que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer
três continhas, 210 vezes 4 e 30 vezes 4, certo? Então, 210 vezes 4, eu vou ter 840, e 30 vezes 4, eu vou ter 120. Só que ele pede para fazer a divisão, então eu faço 840 dividido por 120 e eu vou ter o resultado de 7. Então, o resultado dessa divisão vai dar 7, tá bom? Na letra B, volte à divisão inicial e divida por 2 o dividendo e o divisor. Você terá 105 dividido por 15. Qual é o resultado dessa divisão? Gente, eu tenho que fazer o quê? É para voltar na primeira divisão, certo? Então, eu faço 210 dividido por 2, que vai dar 105, certo? E depois eu faço o quê? 30 dividido por 2, que vai dar 15. E aí, eu pego o resultado das duas contas e faço mais uma divisão. Então, vai ficar 105 dividido por 15 e vai dar 7, tá bom? Que é o que foi solicitado, tá bom? Eu vou voltar na página 35 do caderno de atividades agora para terminar com vocês aí a correção da lição de casa, tá bom? E então, nós tínhamos lá o desenho do faqueiro, que tá escrito assim na questão 7. Veja o faqueiro que os noivos ganharam como presente de casamento. Escreva uma expressão numérica para indicar a quantidade de peças do faqueiro e calcule. Então, aqui, gente, tá pedindo pra gente representar em expressão numérica a quantidade total das peças aí do faqueiro. Então, nós vamos contar aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres. 6 facas, 6 garfos, certo? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades separado aí, representando também os talheres, tá? Qual expressão numérica que eu posso fazer aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso fazer aqui, ó, 6 mais 6, que é a quantidade de cada um aqui, mais 6 de novo, certo? Mais 4, que é o que tá separado aqui. Certo? Então, eu tenho uma expressão numérica apenas de adição. Também posso fazer da seguinte forma. Eu posso fazer 3 vezes 6, 3 aqui, né? Vezes 6, mais 4. E aí, fazendo as duas contas, eu vou ter o resultado de 22, tá? Eu também vou ter a mesma quantidade. Pro, por que 3 vezes 6? Gente, eu não tenho 3 grupinhos de 6 aqui? Então, 3 vezes 6 é a mesma coisa de eu fazer 6 mais 6 mais 6. Aqui o grupinho é separado de 4 unidades, por isso que ele somou depois. Deixa eu ver se eu consigo colocar por escrito para vocês. Aqui, ó. Então, fica duas expressões de exemplo para vocês. Tá? 8. Em um cinema, há 25 fileiras de poltronas. Em cada fileira, há 12 poltronas. À esquerda do corredor e 10 à direita. Então, em cada fileira, há 12 poltronas à esquerda do corredor e 10 poltronas à direita, tá bom? Indique a quantidade total de poltronas desse cinema, escrevendo duas expressões numéricas diferentes, tá? Então, nós temos o exemplo aqui, 25, que é a quantidade de fileira, vezes, abre parênteses, 12 mais 10, porque eu tenho 12 poltronas à esquerda e 10 à direita, tá? Fecha parênteses. E também tenho aqui, ó, 25 vezes 12, porque 12 é a quantidade de poltrona, certo? Mais 25, que é a quantidade de... 25 vezes 10, que é a quantidade de fileira, né? À direita. Olha que bacana que ficou essa expressão, né? Então, vocês têm aí duas maneiras de efetuarem a representação, tá? Pro, por que que tá entre parênteses? Vocês lembram que na expressão numérica nós temos que respeitar a ordem de resolução
Ou seja, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, depois a adição e a subtração. E caso eu tenha na expressão numérica o parênteses, eu tenho que resolver primeiro a conta que está dentro do parênteses, certo? Então, por isso que foi representado com parênteses. As duas contas aí, né, que tá bem facinho para vocês entenderem, né, as duas expressões numéricas, tá? 9. Em cada caso, escreva pelo menos duas expressões numéricas que indiquem o número total de quadrinhos coloridos de cada figura, tá? Então, nós temos o quadrinho A e o quadrinho B. Como que eu vou representar a quantidade total de cada quadrinho em expressão numérica? Como que eu faço para saber quantos quadrinhos tem na cor cinza aqui? É só fazer lado vezes comprimento, né? Altura vezes largura, né? Nesse caso aqui, dessa cor cinza, eu vou fazer o 4 vezes 3. E aqui do azul, 4 vezes 5. E do roxinho, 4 vezes 2. Eu vou ter aí a quantidade total das cores, tá? Eu vou abaixar aqui para vocês verem a escrita, tá bom? É só fazer aí, gente, um vezes o outro e aí vocês vão obter o resultado, ó. Olha aqui, exatamente o que eu havia falado, tá bom? E aqui a mesma coisa, vocês vão fazer a multiplicação também, tá? Na 10 eu vou ter... Opa, deixa eu subir aqui. Na 10 eu vou ter expressão numérica para vocês efetuarem o cálculo mental. Então, é só vocês obedecerem a regra da sequência das contas. 22 mais 7 vezes 4, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer primeiro a multiplicação, certo? Depois, aqui na B, 30 mais 60 dividido por 3. Primeiro faz a divisão. Na C, eu tenho parêntese e depois uma divisão. Eu vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese e dividir por 3. Na D, 40 dividido, abre parênteses, 6 mais 4, fecha parênteses. Então, eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses. E, 10 vezes 12 mais 20 vezes 4. Então, eu faço essa conta, coloco mais e faço essa conta. E aí, eu vou depois somar e ter o meu resultado final. F, 100 vezes, abre parênteses, 7 mais 1 vezes 3, fecha parênteses. Como que eu vou resolver? Primeiro o parênteses, eu vou colocar 100 vezes, vou resolver a multiplicação do parênteses, somar o resultado final, já vou ter o resultado do parênteses e vou multiplicar por 100, certo? Aqui vocês já estão craque em saber dessas regrinhas, né? Na 11, ele está pedindo para você utilizar apenas uma vez o número 2, 5 e 9, né? E se for necessário, vocês utilizarem o parênteses para vocês chegarem no valor final colocado aqui no livrinho. Então, o livro traz aqui para vocês a maneira de chegar no valor final, tá bom? Até a próxima aula.